Boa noite, Maria Lúcia. Seja bem-vinda, minha querida. Vamos aguardar um pouco os nossos companheiros, né? Mais alguém entra para a gente iniciar com a nossa prece. Bem, vamos fazer a nossa prece, já somos 3, né? Seja bem-vinda, Franciele, para que a gente possa iniciar o nosso trabalho. Essa nossa live de hoje é uma live natalina, né? Na próxima segunda-feira nós não teremos a doutrinária presencial na nossa casa como de costume. Então, vamos... Seja bem-vinda, Rosa. Vamos iniciar com a nossa prece para que a gente possa iniciar o nosso trabalho de hoje. Combinado? Convido vocês a se unirem comigo em oração, a buscarem aquietar a mente, a serenar o coração e nos envolver nas energias benéficas nesse momento, trazendo ao nosso campo mental a imagem do nosso amigo e mestre Jesus. Ele de quem nós falaremos hoje, que é a nossa fonte inspiradora, o nosso guia e modelo perfeito, que nos ampara em todos os momentos. Agradecer a Ele por mais essa oportunidade de trabalho. Agradecer por todas as bênçãos, bondades, misericórdias que são derramadas sobre as nossas cabeças. Rogando a espiritualidade amiga que dirige a nossa casa, que intercede por todos nós, que nos conduza, que nos ampare e que nos permita ter um trabalho exitoso, para que os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas atitudes, mas não só hoje e sempre, possam refletir os ensinos do Mestre Jesus, a divindade, a sua serenidade, a sua essência doce, e não o nosso egoísmo, a nossa vaidade, a nossa prepotência, porque nós somos ainda imperfeitos, mas Ele é o nosso modelo de perfeição. E junto com todos que se unirão a nós, nós vos agradecemos, Senhor, por mais essa bênção de poder não só falar, mas sobretudo de podermos aprender sobre a Tua divina essência. E quem sabe, com os vossos exemplos, consigamos aos poucos ir nos transformando em seres muito melhores do que hoje já somos. Muito obrigada. Que assim seja. Olá! Seja bem-vinda, Fernanda. Seja bem-vinda, Ivone, minha querida. Seja bem-vinda, Neguinha. Que coisa boa. Seja bem-vinda, Leda. Uma boa noite para todos vocês que chegaram agora. O nosso trabalho de hoje tem sob o título Amor e Renúncia.
Como eu disse no início do trabalho, essa live de hoje é a nossa live natalina. Então, sim, nós iremos falar do nosso divino amigo perfeito e Mestre Jesus. A fonte do nosso trabalho é o livro Boa Nova, que nesse livro, com o auxílio da psicografia de Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico, o Espírito Humberto de Campos apresenta 30 episódios que são relacionados ao Cristo, relacionados aos seus discípulos e a importantes personagens bíblicos como Zebedeu, Maria de Magdala, Simão Pedro, Tomé e muitos outros que tiveram as suas existências tocadas pelos ensinamentos e o amor do Mestre Jesus. Hoje nós vamos falar de amor e renúncia, e não seria diferente, né? Exatamente porque, de uma certa forma, falar de amor do Mestre e da sua renúncia é como delinear o seu perfil amoroso, de ternura, compreensivo, compassivo e dedicado à sua grande missão. E esse texto, Amor e Renúncia, que está lá no capítulo 12 do livro Boa Nova, nos traz uma história maravilhosa que eu vou contando aos poucos e a gente vai tecendo comentários para que a gente não fuja da essência desse lindo relato do Espírito Humberto de Campos. Porque em todo o livro ele traz passagens da maneira como Cristo se portou, da maneira como ele falou, a maneira como ele foi compreensivo, a maneira sempre como ele foi amoroso com todos que estavam ao seu redor. Gostaria de saber inicialmente se vocês estão me ouvindo bem, para que a gente possa seguir. Se tiver difícil, algum ruído, vocês me sinalizam, por favor. O início desse relato do Espírito Humberto de Campos fala, né, em um momento que sobre o manto da noite que caía. Obrigada, Dea, muito obrigada. O início do relato dessa história que Humberto de Campos nos traz fala exatamente em uma noite em que acontece um momento em que o Cristo se dirigia, né, à casa de Simão Pedro, em que ele iria pernoitar lá. Então, essa cena, esse momento, ele acontece exatamente numa passagem na cidade de Cafarnaum. Cafarnaum, que está localizada no norte de Israel, ali próximo na região do Mar da Galileia, e fica próximo também de Jerusalém, mas muito mais próximo de Nazaré, de Tel Aviv, e a mais ou menos uns 18 quilômetros de Tiberíades. E em Cafarnaum tem uma coisa interessante que se atribui exatamente ao momento em que Jesus, né, tem algumas passagens em que ele realiza alguns milagres, como a do servo do centurião, como a sogra de Pedro, um exorcismo, né, em que ele expulsa o demônio no pôr do sol, um outro momento também na sinagoga. Ele faz também em Cafarnaum a cura de um paralítico e também a do filho de um oficial. Tudo isso aconteceu em Cafarnaum. E aí em Cafarnaum, Jesus também ensinou frequentemente. Isso, inclusive, está lá bem relatado no Evangelho de João, no capítulo 6. E, na verdade, a própria Cafarnaum ficou conhecida como se fosse um quartel-general do Cristo durante o seu ministério na Galileia.
Cafarnaum também foi chamada como a cidade do Cristo, porque ele ali, durante algum tempo, ele fixou a residência dele. E aí, a gente vai ver que essa cidade, também trazida e escolhida por Jesus, foi palco ou celeiro de muitos acontecimentos interessantes. Foi lá que, depois de grandes assembleias populares ali no Lago de Genezaré, em que Jesus, após um desses momentos em que ele se permitiu sentar e conversar com muitos, ele também estava se destinando ou caminhando com Pedro. Boa noite, Edivânia, seja bem-vinda, minha querida. Boa noite, Nise, que bom ter você aqui conosco também. Então é nesse momento em que Jesus, já depois de entabular uma certa conversa com Simão Pedro, e caminhando com ele, né, com a sua fala divina, e ele tecendo, né, alguns comentários luminosos, como dos mandamentos de Moisés, e ele conversando com Simão, mas Simão segue um tanto quanto pensativo, como se estivesse com uma dúvida ou alguma situação guardada no seu coração. Quando o Mestre Jesus dá um espaço para ele falar, ele chama o Mestre de uma forma carinhosa, como ele também era sempre muito tratado pelo Mestre Jesus. Simão faz o seguinte questionamento a ele: Senhor, em face dos vossos ensinamentos, como deveremos nós interpretar a vossa primeira manifestação, transformando, né, a água em vinho, como ele fez nas bodas de Caná? E aí o mestre analisa, pensa, porque as bodas de Caná foi aquele evento das núpcias em que Maria chama Jesus para ir fazer, né, presença nessa atividade. Eram núpcias de alguém da família de Jesus, e Maria chamou ele, e ele foi e levou alguns discípulos. E lá, durante o evento, acabou o pão e o vinho. E as pessoas precisavam se alimentar. E Maria vai e pergunta e diz a Jesus: o pão e o vinho acabaram. Como quem diz a ele: faça alguma coisa. E Jesus vira para ele e diz: mulher, o que tenho eu com isso? Se sentindo de uma certa forma desconfortável, porque ele não se sentia pronto ainda para realizar milagres. Esse, segundo as Escrituras, foi o seu primeiro. E aí, meio assim, Maria viu que ele estava meio que duvidoso, aí chama algumas pessoas que trabalhavam nessa núpcias e diz: sigam com ele e façam o que ele mandar. Porque ela, no seu íntimo, já sabia que ele iria atender o seu apelo e fazer alguma coisa. Aí ele pede que tragam água para ele, pede que tragam, né, os alimentos que tinham para fazer o processo da multiplicação. E é exatamente sobre esse evento que Simão Pedro questiona ele, porque vê algo que era diferente do habitual. E aí ele diz, Jesus, compreendendo essa interpelação de Simão Pedro, sorri levemente e diz: Simão, conheces a alegria de servir a um amigo? Porque Pedro questiona ele se aquela atitude dele em uma festa mundana se estava correta. Esse era o pensamento de Pedro. Questiona também se o vinho ali não iria cooperar para o desenvolvimento da embriaguez e da gula também, pela multiplicação do alimento. Jesus compreende esse questionamento dele e segue
né, explicando sobre a alegria de servir a um amigo, de poder atender uma necessidade de alguém próximo. E Pedro não responde nada, se mantém calado. E aí Jesus continua sinalizando para ele que nas bodas de Caná, aquele gesto dele foi um símbolo de união dele com a terra, ou seja, com os encarnados naquele momento. Mas diz também que o vinho ali, né, era o bem da alegria, o desejo dele de selar a existência do reino de Deus nos corações dos presentes. E expressa a alegria dele de estar com os amigos e diz para Pedro: eu amo a todos eles. E ainda diz de uma forma muito carinhosa para Pedro o seguinte, que os afetos da alma são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. E que é preciso saber santificar, ou seja, é preciso saber adubar, respeitar essa nossa afeição, proporcionando àqueles que nos são caros ao coração, aos nossos amigos, aos nossos afetos, o máximo de alegria possível. E traz uma frase muito bonita e muito interessante que enriquece essa conversação quando ele diz que seja o nosso coração uma sala iluminada, onde eles se sintam tranquilos e ditosos. Olha que lindo, não é? E que a gente deve ter sempre júbilos novos que os confortem, ou seja, momentos que a gente possa criar situações e, estando com eles, que a gente possa sempre buscar levar o nosso melhor, que a gente nunca deveria contaminar eles, né? Se não fosse com a simpatia e não com a sombra dos nossos pesares. Então aí fica um ensinamento para a gente sempre dar o nosso melhor, a nossa alegria, a nossa empatia, tá? O nosso carinho, e não ser amargo, e não trazer só situações difíceis. É bem de fato que para um amigo a gente às vezes, inclusive, desabafa, troca uma tristeza, leva uma preocupação, mas que a gente deve buscar, nesse momento, tratar daquilo que é o de melhor. Seja bem-vindo no meu amigo Edivaldo. Que prazer ter você conosco essa noite também, viu? Muito obrigada por estar aqui. Então, ele diz que as mais belas horas da nossa vida são as que a gente emprega em amar essas pessoas, que a gente deve enriquecê-los com as nossas satisfações íntimas, ou seja, dar sempre o nosso melhor. Não é assim que a gente quer receber dos nossos amigos, dos nossos familiares, dos nossos afetos mais caros, externando tudo aquilo que a gente gostaria de receber? O mestre é sábio sempre. Aí ele diz que com tudo isso, né, a gente precisa compreender o íntimo dos nossos amigos. Mas Simão, prestando atenção a tudo que o mestre está dizendo, questiona o Cristo da seguinte maneira, até manifestando uma certa estranheza, né, que aquelas colocações do mestre lhe traziam. E aí diz: mestre, como deveremos então proceder, né, quando os amigos não nos entendam? Ou quando eles nos retribuam os nossos melhores atos, como o Senhor está ensinando, com a ingratidão? E o mestre, carinhoso e com seus olhos de ternura,
Como sempre, fitou em Simão um olhar e respondeu: Pedro, o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensas. A renúncia é um ponto de apoio, como o ato de dar é uma essência de sua vida. A capacidade de sentirmos grandes afeições já é em si mesmo um tesouro. A compreensão de um amigo deve ser para nós a maior recompensa. Todavia, quando a luz do entendimento se demore no espírito daqueles de quem nós amamos, nós devemos nos lembrar de que temos a sagrada compreensão de Deus. E isso deve nos bastar, não é? Mesmo quando a gente não recebe a compreensão daqueles de quem a gente espera, talvez até o retorno dos gestos que nós fizermos, a gente deve entender no primeiro momento que não é só o retorno daquilo que a gente está dando que deve importar, mas principalmente a certeza e a compreensão de que Deus está percebendo que estamos dando o nosso melhor. E isso deve nos bastar. Porque o gesto de dar, ele deve vir envolvido ou recheado apenas da satisfação e não na preocupação do que vamos receber de retorno. Afinal de contas, se não for assim, não é de coração. Então o mestre, ele é primoroso nesse ensinamento. E ele diz que Deus nos conhece os propósitos mais puros. E se Ele conhece os nossos propósitos, o que mais nós deveremos esperar? Seja bem-vinda, Taninha. Que bom ter você conosco também, viu, minha linda? Obrigada, meu anjo. Então, o mestre segue sinalizando que ainda que os nossos amigos do mundo se convertessem um dia, quem sabe, nos nossos adversários, ou mesmo em algozes, porque às vezes isso acontece, aqueles que a gente tem no coração por qualquer situação, por qualquer incompreensão, por qualquer revés do caminho, não nos compreendem. Basta apenas que a gente diga uma palavra que não caia bem no nosso ouvido. Ou isso pode ser o inverso, pode acontecer conosco também. E alguém que era tão próximo, tão querido, passa a ser alguém que perdeu a nossa simpatia, o nosso respeito e a nossa compreensão. A gente sabe que isso acontece até mais facilmente do que a gente imagina. Não deveria, mas acontece. Aí ele diz que ainda que essas pessoas se transformem em adversários, inimigos ou tenham algozes, que nós jamais deveríamos nos privar da alegria íntima de um dia haver-lhes dado alguma coisa. E com um olhar meio que absorto, olhando o crepúsculo naquele momento, onde vibravam sutis harmonias, Jesus ponderou para Pedro profeticamente o seguinte: que o vinho que ele multiplicou em Caná poderia um dia também se transformar no vinagre da amargura. O gesto dele poderia também não ter sido compreendido por muitos, mas ainda assim, ele sentiria da mesma maneira o júbilo em sorvê-lo. Ou seja, ele estaria alegre por ter se dedicado em buscar
dar para aqueles, naquele momento, o seu melhor. E ainda diz: a minha dedicação aos que vim buscar para o amor do meu Pai, que é um Todo-Poderoso. Então ele tinha consciência de que nem todos os atos deles ou gestos poderiam ser compreendidos por todos. Mas a missão dele, o compromisso que ele tinha, era muito maior. Boa noite, Marquinhos. Seja bem-vindo, meu querido. E aí ele traz esse esclarecimento tão profundo, sinalizando de que a gente deve saber qual é a nossa essência. A gente deve ter consciência dos nossos objetivos e propósitos. E se eles são para o bem, e se eles são feitos com amor, com alegria, com satisfação, ainda que nem todo mundo compreenda, ele deu o melhor dele. E assim a gente deve fazer. O mestre não perdia a oportunidade de ensinar-nos a todo momento. Como pedagogo e psicólogo, por maestria que ele era, toda oportunidade era uma oportunidade edificante de ensinar, de esclarecer e, acima de tudo, de elevar o ser. Então, Simão Pedro, ante a essa argumentação consoladora e amiga do mestre, dissipou as suas derradeiras dúvidas e segue, enquanto a noite se apodera de todo o ambiente, ocultando o conjunto das coisas no seu leque imenso de sombras, porque sim, ele ainda tinha muitas, como nós temos ainda. Porque Simão tinha as suas limitações também. E nem todos que estavam ao lado do mestre naquele momento compreendiam exatamente tudo o que ele fazia ou dizia. Vamos analisar que mais de 2000 anos passados, nem todos nós ainda conseguimos. Se naquela época, com as limitações, fácil, ainda a imaturidade espiritual também daquele momento, não deveria ser fácil lidar com o Messias, com aquele que vinha trazer ensinamentos tão profundos, mas tão diferentes de tudo que se disseminava na época. Então, muito tempo ainda não decorrera por essa conversação do mestre com Pedro, e aí ele continuou nos seus ensinamentos, percebendo que todos os homens, que estavam ao seu redor, também não estivessem decididos a colocar o reino dos céus acima daqueles que lhes rodeavam, como os pais, mães, irmãos, a família terrestre, que não podia ser também o mesmo com os seus discípulos, ou seja, eu não posso exigir muito deles, porque eles ainda não estão preparados para tudo aquilo que eu vim falar ou fazer. E o mestre sabia disso no seu íntimo, porque no dia que ele se preparou para esses novos ensinamentos, para os labores evangélicos, o mesmo Simão Pedro questionou ao Mestre Jesus na penumbra das suas expressões indecifras. E aí ele diz, quando o Mestre sinaliza de que a gente deveria colocar o reino dos céus acima de tudo, inclusive dos nossos afetos mais caros. E bondosamente o Mestre diz para ele, ou melhor, Simão Pedro questiona o Mestre. Mestre, como devemos conciliar essas palavras tão duras como as das vossas anteriores observações? Se Jesus antes falou dos afetos, dos amigos, que a gente deve receber com carinho, dar o nosso melhor, e aí depois ele vai e fala relativamente sobre os laços sagrados entre aqueles que nos estimam, ou os laços da família.
que a gente deve colocar o reino de Deus acima disso. Para eles era algo totalmente oposto. Como entender? Como compreender e aceitar aquele fato? E aí Jesus, novamente, com a sua ternura e carinho, mas acima de tudo com a sua amorosidade e compreensão, diz para ele: Simão, a minha palavra não determina que o homem quebre os seus elos santos de sua vida antes de exaltar o que tiver a verdadeira fé para colocar o poder de Deus acima de todas as coisas e de todos os seres da criação infinita do meu Pai. O amor que devemos ter dos nossos pais, que recebemos dele o cuidado, o zelo, os ensinamentos, não constitui para nós uma lembrança da bondade permanente do nosso bondoso Pai Criador? Se a gente analisar, a gente vai ver que sim. O afeto dos filhos não representa, de certa forma, um suave perfume do coração? E aqui eu peço licença para complementar. E o amor dos netos? E aí ele diz: eu tenho dado aos meus discípulos o título de amigos, por ser o maior de todos os títulos. Então, analisando esses ensinamentos do Cristo, a gente vai ver que o amor de um pai, de uma mãe, por um filho, o cuidado, o zelo, o sacrifício, não se afigura, de certa forma, a semelhança do infinito amor de Deus por nós? Como os filhos aprendem o amor, a bondade, o zelo de Deus por nós, se não é através do exercício de tudo aquilo que eles recebem dos pais? Essa analogia do mestre tem tudo a ver. E quando ele diz que ele chama os discípulos de amigos por ser o maior de todos, ele traz para próximo, sinalizando que aqueles que estão com ele nessa sua caminhada são aqueles que ele tem também no coração. E segue ensinando a Simão Pedro quando ele diz que o Evangelho, E Simão Pedro continua a ouvi-lo com toda a atenção. Ele diz que o Evangelho não pode condenar os laços de família, mas que coloca eles acima do laço indestrutível da paternidade de Deus. Porque o reino dos céus no coração deve ser o tema central de nossa vida. E tudo mais é acessório. E tudo mais pode ser temporário. A família do mundo está igualmente subordinada aos imperativos dessa edificação do reino de Deus em nós. E aí pergunta para Pedro se ele já havia pensado no sacrifício, no supremo sacrifício de renunciar a todos para se alistar para o trabalho no reino dos céus ou no reino de Deus. E aí traz algo que é muito interessante, que deve servir para a nossa reflexão em dias atuais. Todos os homens sabem conservar esse processo da conservação que ele diz aí, é aquele do querer manter, do apego, do controle, essa conservação, não a moral, mas a material. E disse
que raros são os que sabem se privar, abrir mão daquilo que pode lhe ser caro em função do bem maior. Se buscarmos rapidamente na nossa história, a gente vai encontrar grandes vultos, exemplos que fizeram isso. Será que em algum dos momentos nós nos perguntamos como foi difícil ou se foi fácil para eles? Nós temos grandes exemplos que fizeram isso. Podemos trazer para mais próximo. Temos o nosso querido tio Di, o Divaldo Franco, que abriu mão de ter a família dele, de filhos, de ter uma esposa, de construir algo para o seu benefício e construiu uma obra belíssima, grandiosa, eu diria, para abrigar todos aqueles que precisavam do amparo, do amor, da educação. Segue até hoje, com todas as dificuldades e limitações que o seu corpo físico lhe dá, trabalhando em prol da divulgação da doutrina, do esclarecimento de tantas almas. Temos a própria irmã Lúcia, também na nossa cidade, que também o fez assim, no seu mandato, no seu processo, do apostolado em ajudar, em servir, deixou casa, família, conforto, deixou tudo para viver, para ajudar e a servir os pobres, os favelados, os desabrigados, aqueles que não tinham por quem pedir, e ele transformou eles na sua família. Quantas renúncias aquela mulher fez? Quantas renúncias o Divaldo fez, o próprio Chico Xavier fez? Quantas renúncias tantos outros exemplos fizeram? O próprio Cristo. E será que a gente está preparado para tudo isso? Já pensamos sobre isso? E o Mestre segue ainda ensinando que na construção do reino de Deus chega um instante de separação, em que é necessário que se saiba suportar com um sincero despreendimento. E ele não fala dessa separação apenas que a gente vivencia quando o corpo desfalece, quando o corpo perde a vitalidade. Que em alguns momentos essa separação ela é proveitosa, ela é providencial, mas muitas vezes, tem também esse momento de separação das nossas necessidades, das nossas posições que tantos estimam em se manter no mundo, a separação da família terrestre, a separação por uma necessidade de trabalho, por um posto, e morar num outro estado, e morar num outro país, se for o caso, deixar a sua família para construir uma outra família junto com outros companheiros ou companheiras. E então, a gente vê que todos os seres precisam lidar, porque a vida é feita de fases. Nós começamos uma fase quando reencarnamos no seio materno e aprendemos através desse ser a nos alimentar, a caminhar, a andar e falar. Vamos para a escola, adentramos uma fase com companheiros na nossa mesma idade, com professoras, e depois vamos avançando e entramos em outros níveis. Com o trabalho é assim, a gente entra, passa um período, aprende, depois busca melhoria. Se é no processo ainda da educação, você passa por todas as fases do ensino, numa graduação, numa pós-graduação, no doutorado, e a gente vai avançando nessas fases, não é verdade? E a gente não vai deixando cada uma delas e vai evoluindo e crescendo.
Então ele sinaliza exatamente esse processo de viver nas paisagens queridas, das mudanças e caminhar rumo à nossa evolução. Mas nós só nos permitimos as evoluções materiais, intelectuais, porque essa a gente acha que vai crescer. Mas quando se fala da evolução moral, quando se fala dos propósitos de vida em que a gente precisa deixar tudo, deixar o mundo que a gente construiu, que nos convém, para buscar algo que talvez não seja no primeiro momento palposo, tangível, mas que a gente sabe, tem um íntimo que acredita e segue. Quantas renúncias nós fazemos em prol daquele que mais precisa, mesmo quando a gente não tem certeza se aquele ser vai ser compreensivo, se aquele ser vai abraçar, vai entender, se vai se mostrar até agradecido. O mestre sinaliza que essas renúncias, muitas vezes, é a do viver, das paisagens queridas, a talvez largar uma alma bem amada que preferiu ficar à distância entre as flores venenosas de um dia para uma caminhada solitária. Aí, Simão, com poucos, o mestre diz, sabem partir por algum tempo do lar tranquilo ou dos braços adorados de uma afeição por amor desse reino, que é o tabernáculo da vida eterna. E esse é o palco da caminhada do Cristo. E ele não questiona Simão Pedro no sentido de pergunta, quão poucos saberão suportar a calúnia, o apodo, a indiferença por desejarem permanecer dentro de suas construções individuais, cerrando os ouvidos à advertência do céu para que se afastem tranquilamente. E o mestre segue, perguntando a ele, como são raros os que sabem ceder e partir em silêncio por amor do reino, esperando um instante em que Deus se pronuncie. Entretanto, Simão, ninguém no mundo se edificará sem conhecer a virtude de saber renunciar com alegria, com obediência à vontade de Deus. No momento oportuno, compreendendo inclusive a sublimidade de seus desígnios. E aí o mestre precisa que por essa razão os discípulos necessitam aprender a partir e a esperar, onde as determinações de Deus irão os conduzir. Porque a edificação do reino de Deus nos corações dos homens, deve constituir uma preocupação primeira, a aspiração mais nobre da alma, como também as esperanças centrais do espírito. E não foi esse o legado que o mestre nos deixou, dando para nós um testemunho real de seus ensinamentos? E o Cristo soube fazer isso com maestria, exercitando inclusive a compaixão, a compreensão e o perdão. E não se queixou de nenhum deles, não maldisse a nenhum deles, mas ele soube mostrar com a superação da sua força que ele estava ali, sabia o motivo e o propósito e que acima de tudo ele era obediente ao Pai e cumpria a missão que lhe foi designada, sem reclamar, sem proferir a mais
leve ou menor acusação, porque ele se viu no momento em que o derradeiro dos seus dias chegavam para o seu processo de crucificação, em que o desassombro contra a hipocrisia do farisaísmo daquele tempo, que desapontou aqueles que trabalhavam de maneira não muito íntegra. No próprio templo de Jerusalém, em que ele era o advogado enérgico e superior de todas as grandes causas da verdade e do bem. Aí ele passa o dia no Calvário, se tornando um espetáculo para o povo, como a alma segue no maravilhoso e profundo silêncio. Ele não reclamou de ninguém, ele caminhou humildemente, coroado com espinhos, sustentando nas suas mãos uma cana imunda que lhe deram como um cetro, vestindo uma túnica da ironia. Recebeu a cusparada daqueles que exaltados o xingavam e lhe proferiam palavras duras. Trazia na sua face o sangue escorrendo, e ainda com os passos vacilantes sobre o peso de um madeiro infamante, vilipendiado de todas as formas, ele seguiu, sem articular uma única queixa. E no momento do seu calvário, Jesus atravessa as ruas de Jerusalém, como se estivesse ali, diante da humanidade inteira, ensinando a virtude do amor por todos, principalmente do amor pelo reino de Deus, renunciando a tudo, a qualquer título, a qualquer situação que revelasse a sua fraqueza. E revelando-se ser o ser mais forte e mais compreensível. A renúncia com Jesus não quer dizer deserção, mas expressa um devotamento maior. E a gente deve lembrar que o Mestre, mesmo ansioso em nos ensinar a boa nova, na hora em que escolhemos Barrabás em detrimento dele, ele renunciou em nosso favor, aceitou a crucificação. E na hora mais difícil, ele suplicou ao Pai Criador o perdão em nosso favor e legando a nós o maior ensinamento da imortalidade da alma, deixando muito bem claro que o amor vence tudo, que o amor, como ele, na expressão vivificada em um ser que veio caminhar, trafegar por esse mundo, e no seu caminho, a cada passo, ele deixava se soltar estrelas luminosas de amor, que era ele na sua essência, também venceu o mundo. E que não tenhamos medo, que não tenhamos nenhuma dúvida ao termos que renunciar por algo que nos convém, a acreditar nesse amor, a acreditar nesse ser tão luminoso que caminha conosco o tempo todo, como naquele poema das pegadas na
areia, que nos carrega nos braços nos nossos momentos mais difíceis. Assim foi, assim o é e assim seguirá. Porque Ele, além de renúncia, é amor. E que nos lembremos sempre que Ele só espera o nosso consentimento, não só para nascer, mas principalmente para renascer na manjedoura dos nossos corações. Então, meus queridos, chegando próximo do final da nossa atividade, convido a vocês, nos momentos natalinos, nas horas que se aproximam, a lembrar desse ser grandioso que mudou a história, que ensinou e ensina a tantos nós, que nas suas bem-aventuranças que nos ensinou, nesse poema libertador, disse que veio para os pobres, para os que sofrem injustiça, para aqueles que são pacíficos, para aqueles que amam a Deus, para aqueles que são misericordiosos, para aqueles que se sentem preteridos, que foi para eles que Ele veio. Que a simbologia maior do amor de Deus por nós foi dar o seu Filho. E que por amor ao Pai, Ele cumpriu disciplinamente e obediente essa sua missão. Que não esqueçamos que o Mestre não quer de nós presentes caros. Ele quer a singeleza no nosso coração. Que Ele não quer uma mesa farta de comidas para poucos. Que Ele quer um banquete para aqueles que passam fome, que passam frio. Que Ele quer lares preenchidos de amor, mas sobretudo o abrigo e o agasalho para aqueles que não têm lar. Que no momento das nossas reuniões em família, se nos permitirmos fazer uma oração, que lembremos de agradecer ao nosso bondoso Deus por esse exemplo de amor e ao Mestre Jesus por esse legado de ensinamentos de paixão, de compreensão, de perdão, de renúncia. Que muitas vezes nós não estamos preparados para renunciar coisas muito menores. Mas que lembremos que cada ato nosso a servir, a amar, a auxiliar o próximo, a praticar uma caridade com humildade, é de certa forma exaltar e enaltecer, quase não sai, o ensinamento que Ele nos deu, ensinamento vivo. Que o Mestre possa renascer nos nossos lares, no nosso coração, e que Ele se sinta homenageado, não só no dia 24 ou 25 de dezembro, que Ele se sinta homenageado todos os dias da nossa existência. Porque Ele não espera que seja Natal para renascer. Ele espera que seja Natal todos os dias da nossa vida. E é esse Natal que eu quero para mim, para a minha família e para todos vocês. Um Natal de luz, de amor ao próximo, de respeito, de compreensão. Um Natal de amorosidade, de gratidão por Ele. E um Natal de muita paz. É isso que todos nós precisamos. E é isso que eu desejo a todos vocês. Um Natal de luz, de paz e de amor.
Muito obrigada a vocês por estarem comigo. Muito obrigada a vocês por me permitirem aprender para compartilhar. Muito obrigada ao Mestre Jesus por ser esse exemplo divino de amor e de renúncia. Obrigada aos amigos espirituais que nas suas intercessões permitem que nós possamos a cada dia entender e compreender melhor os ensinamentos. Que Deus nos abençoe. Que nos nossos lares brilhe sempre a luz do Mestre Jesus. Que as luzes não sejam simbólicas, que elas sejam reais, quando refletirem de nós mesmos para toda a humanidade. Vamos orar, agradecendo ao Mestre Jesus por esse momento, por esse banquete que os Espíritos nos trazem como a boa nova na psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito de Herculano, melhor, de Humberto de Campos, para que possamos o tempo todo não esquecer, mas lembrar diariamente quem foi esse Espírito que é modelo. Então, agradecendo a Ele, ao Mestre Jesus, a todos os Espíritos que nesse momento se preparam, ordenadamente em suas equipes, a descer para auxiliar os aflitos e sobrecarregados, os desesperados, aqueles que passam fome e frio, aqueles que não têm teto, que não têm leito, que passam fome, aqueles desesperançados, que possam, através desses amigos espirituais, conhecer o amor do Cristo, que eles se sintam envolvidos nas energias mais dúlcidas do amor. Agradecer por nossa casa de oração, a nossa seara de trabalhadores do Cristo, que é para nós um educandário, que é para nós o nosso refúgio, aonde aprendemos tanto. A agradecer a equipe de trabalhadores encarnados e desencarnados desta nossa casa, pela oportunidade de aprender com todos eles, pela divulgação da doutrina que é libertadora. Agradecer aos espíritos amigos que morejam e que conduzem e dirigem a nossa casa, por todos os ensinamentos e por todas as oportunidades que eles nos dão de reafirmar a importância do amor ao próximo, de renunciarmos a nós mesmos para abrirmos o caminho para um novo processo evolutivo e iluminativo. Agradecer a todos aqueles que para nós foram exemplos, que nos trouxeram o legado e a caminhada por onde podemos também nos iluminar. A agradecer a todos que aqui estiveram, pela paciência, pela compreensão e, sobretudo, pelo apoio nesse nosso pequenino trabalho. Muito obrigada a todos vocês. Que o nosso bondoso Deus ilumine a todos os lares, trazendo paz, união, equilíbrio, serenidade, respeito mútuo, humildade, para que possamos praticar a caridade com fé e amor. Que assim seja. Muito obrigada a todos vocês que estiveram conosco nessa noite. Que possamos fazer do Natal um evento festivo dentro de nós, nos nossos corações, todos os dias. Luz e paz para todos vocês. Gratidão. Obrigado, amores, por estarem conosco, viu?
Deus abençoe a todos vocês. Um beijo no coração e um Feliz Natal. Vamos encerrar, colocar a live para gravar, para que assim, tenhamos a oportunidade de levar essa nossa pequenina e humilde fala àqueles que hoje não puderam estar ao vivo. E que sejamos o amor que envolve a cada irmão ao nosso lado. Que assim seja, Ivone querida. Beijo a todos vocês, viu? Muito obrigada.